Meus alunos do sexto ano, hoje nós vamos ter mais uma fala sobre a arte rupestre no Brasil e, em especial, tá, dentro de arte rupestre no Brasil, eu gostaria de chamar a atenção para você sobre um assunto que é muito importante, é um assunto muito extenso, então hoje eu vou fazer apenas uma introdução, tá? Que é a introdução às tradições, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a introdução às tradições e dentro de arte rupestre falar sobre tradições em pintura e gravuras no Brasil. Bem, o que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Bem, dentro de introdução às tradições, gente, olha só, a gente estudou na unidade 1, tá? Eu falei para vocês que não é possível a gente afirmar, tá, o significado daquelas representações gráficas feitas pelos seres humanos da pré-história. Por que acontece? Eles fizeram aquelas representações, aqueles desenhos em contextos socioculturais. A realidade que eles viviam, a cultura que eles tinham é totalmente diferente do que hoje a gente tem, tá? Então, o significado para a gente fica muito difícil a gente afirmar o significado daquelas inscrições rupestres, aquelas inscrições em rochas, tá? No entanto, tá, é importante, a gente consegue perceber que de um lugar para outro, tá, elas têm algumas diferenças e semelhanças. Então, por exemplo, a pintura feita em determinado lugar do Brasil, ela tem uma peculiaridade, ela tem uma forma de ser feita. A feita em outro lugar, ela tem uma outra forma de ser produzida, tá? Então, essas diferenças na forma de fazer, elas foram reunidas, tá? Elas foram reunidas e foram catalogadas de acordo com as suas semelhanças e as suas diferenças, tá? Então, as pinturas, as gravuras, seja pela forma representada, elas foram classificadas em grupos. E esses grupos é o que a gente chama de tradição, tá? Então, olha só, até mesmo quanto essa forma de distinção, de agrupamento das pinturas rupestres, elas têm algumas contradições quanto ao estudioso, tá? Mas o que eu tenho para acrescentar para vocês, para a gente fechar o nosso assunto, que são um total de oito tradições, 8 formas de desenhar esses desenhos rupestres. Então, na aula que vem, tá, a gente vai ver em detalhes todas essas 8 tradições. Mas uma das coisas que vocês não podem deixar de saber é que todas essas, mesmo sendo 8 tradições, todas elas estão de acordo com o que foi estabelecido, tá, o que foi combinado pelo arqueólogo André Proust, tá? Então, até a próxima aula, por hoje é só e muito obrigado.